Lembramos que a carta de Walter Salter foi escrita em 1º de abril de 1937. Como era uma carta aberta, ela ficou à disposição de vários irmãos na região do Canadá e também dos Estados Unidos. O próprio Salter a enviou também para irmãos em outros países, como um exemplo de uma experiência onde um irmão também saiu da organização e mais outras pessoas após lerem o conteúdo dessa carta. Mas uma das primeiras atitudes que aconteceram e foi registrada nas revistas, tanto a Sentinela quanto na Despertai, foi no dia 12 de abril de 1937, quando Percy Chapman escreveu a Rutherford desde o Bethel de Canadá. Cabe lembrar que Percy Chapman trabalhava no Canadá, em Toronto, no Bethel de Toronto. E ele disse o seguinte a Rutherford: um telegrama foi enviado a cada congregação do Canadá dizendo: a carta e as instruções de Salter não são das sociedades, fraudulentas, ignorem. Por que foi enviado este telegrama? Porque Walter Salter escreveu a vários irmãos e usou papel da própria sociedade, como se fosse instrução da sociedade. Isso era uma maneira de fazer com que os irmãos lessem aquilo que estava escrito na carta. Foi a forma mais inteligente que Salter utilizou, colocando como se fosse a sociedade Torre de Vigia a enviar a carta. Chapman, o servo das companhias, que naquele tempo se chamava as congregações de companhias, né? E o seu assistente, W.A. Sinclair, se reuniram no sábado à noite, né? Nesse mesmo dia, para fazer uma moção e desassociar Salter. Esse foi o objetivo. No domingo, no final da reunião de serviço, foi lida então a carta da moção e as instruções para todos na congregação. O próprio Percy Chapman explica a Rutherford que naquela ocasião havia entre 300 e 400 pessoas reunidas para que os irmãos percebessem a maldade, segundo ele escreveu, de quem era o responsável por aquela ação. Alguns irmãos mais velhos da congregação de Salter expressaram desgosto. Mas alguém no Salão do Reino levantou a questão se Salter estava presente naquela reunião. E o presidente disse que se ele estivesse presente, ele ouviria por si mesmo. Caso não estivesse, seria notificado. Então a reunião era para informar aos irmãos o que tinha acontecido e assim desassociar Salter. Daí, uma pessoa chamada A.G. Cameron, ex-funcionário da companhia e também amigo de Salter, desafiou o próprio Chapman, né, que estava lá na tribuna, a responder à carta de Salter ponto a ponto, já que Rutherford não havia feito isso. Aí o próprio Cameron, que defendeu Salter, disse o seguinte: até hoje todos nós seguimos, líderes cegos de cegos, indo para a vala. Não se pode negar que, como organização, cometemos erros no passado, muitas vezes, e não se pode negar que estejamos enganados agora. Aí Chapman disse: estou feliz que você finalmente se mostrou, irmão Cameron. Virou, então, uma discussão generalizada dentro da congregação. Uns apoiando Salter, outros a Sociedade Torre de Vigia. E essa resolução depois, ela foi enviada da congregação de Toronto para todas as companhias do Canadá, para que os irmãos ficassem cientes da decisão ali tomada, com respeito a desassociar Walter Salter. Procuraram ajudar alguns irmãos, segundo diz o Percy Chapman a Rutherford, que se perguntavam sobre Salter e Cameron, a não terem mais dúvidas e a endireitar o caminho.
Ou seja, na verdade, eles tentaram enrolar os irmãos, né, para tentar responder alguma das coisas que Salter havia colocado na carta. Então, para vocês entenderem, naquele dia, né, praticamente 10 dias passado após o envio da carta de Salter, os irmãos então se reuniram na congregação dele e Percy Chapman liderou, né, para que fosse feita uma moção para a desassociação de Walter Salter, que na época ele era o gerente do Bethel, né? Era ele que comandava todas as coisas lá no Canadá. E os únicos que foram a favor de Salter foi esse irmão, o Cameron, a filha dele e também um outro homem chamado G. Rickardson. Foram os únicos. Os demais tomaram o lado de Chapman. Depois, no dia 16 de abril de 37, o Percy Chapman escreve novamente Rutherford porque ele tinha recebido uma carta de Walter Salter. Ele diz o seguinte, ele começa a puxar o saco de Rutherford, né? Percebam a maneira como ele escreve. Tem sido minha experiência conhecê-lo como um irmão mais velho, Chapman diz a Rutherford. Sim, e repetidamente como um pai e verdadeiro conselheiro. Repito mais uma vez que o amo e respeito como presidente da sociedade, pois Jeová o honrou com seu grande serviço. Sei por experiência própria que você é verdadeiro, justo e cheio de amor por Jeová e seu povo, que são seus irmãos. Então a gente nota essa puxação de saco do Percy Chapman para Rutherford. Não é à toa que ele vai ser escolhido depois como gerente substituto de Walter Salter. Chapman continua escrevendo a Rutherford. A família de Bethel em Toronto escreve junto e diz que Rutherford estava certo ao querer remover do cargo Walter Salter um ano antes. Ele está contra o Senhor, a sociedade e você. Por anos questionou o que vinha da torre de vigia, se esforçou para colocar dúvidas na mente dos irmãos quanto a Jeová e Cristo Jesus serem os nossos instrutores. Após chamarem Salter de hipócrita e mentiroso na carta, né, concluem: não apenas temos plena confiança no Senhor de que Ele está dirigindo sua organização e sua obra, mas também que Ele o colocou encarregado da direção dos assuntos espirituais de seu povo. Então, era aquilo que Rutherford queria ouvir, né? Quem era leal a ele e que reconhecesse o seu papel como designado por Jeová para governar a sua organização terrestre. Os publicadores de uma assembleia em Victoria, lá no Canadá, também enviaram uma carta a Rutherford mostrando lealdade a ele. A companhia de Winnipeg escreveu à sociedade em Brooklyn dizendo que recomendavam aos irmãos, percebam as recomendações, aumentarem suas atividades na obra do Senhor, quer dizer, na distribuição dos livros de Rutherford, a destruir sem ler qualquer literatura recebida pelo correio ou de outra fonte, visto que o povo do Senhor está sendo submetido a uma grande quantidade de literatura calculada para minar e destruir a fé de alguns. Fazer-se de surdo, né? Eles dizem fazer ouvidos mocos, quando a qualquer um entre nós que manifeste o desejo de debater ou argumentar a respeito do curso desta ação. Então vocês percebam que a maneira de reagir da sociedade Torre de Vigia quando ela é questionada sobre seus ensinos ou quando alguém denuncia coisas graves, coisas sérias que acontecem lá dentro, a maneira de agir é a mesma até hoje. Isso foi lá em 1937, gente. Continuem aumentando o seu trabalho,
de ministério, de reuniões, ou seja, mantenham-se ocupados para não pensar, que é justamente aquilo que Salter disse, né? Que o homem deveria pensar por si mesmo, destruir qualquer material considerado apóstata, né? Não, nem ler, simplesmente destruir, ou seja, ignorar completamente as informações e não dar ouvidos a ninguém, nenhum irmão que por acaso chamasse atenção sobre o caso, comentasse que talvez tenha sido injusto a decisão, ou que apoiava Salter. Essa era a orientação da congregação em Winnipeg e foi depois transmitida essas instruções na Sentinela para as demais congregações. Cabe salientar aqui que Percy Chapman, que escreveu isso a Rutherford logo no dia 12 de abril de 37, ele foi designado por Rutherford como gerente, o novo gerente do Canadá. E para quem já estudou um pouquinho a história das Testemunhas de Jeová, sabe que na década de 80, Chapman foi acusado de ser homossexual. Na verdade, não exatamente nessa década, e ele, por 30 anos, já estava tendo casos homossexuais com vários rapazes do Canadá, e ele também tinha um relacionamento fixo com um homem chamado Leo Greenlees, que foi depois membro do corpo governante e depois teve que abdicar da função porque abusou de uma criança de 10 anos. Isso aí está comprovado, e os casos, né, de homossexuais de Chapman também se falava muito, há muitas testemunhas daquele tempo que passaram essa informação. E até mesmo Nathan Orr depois chegou lá em Bethel e dizem que rebaixou Chapman e disse que ele deveria ser obrigado a se casar. Então são histórias que a gente pode ver mais tarde, mas apenas para ter uma ideia, né, que às vezes aquele que está acusando você de alguma coisa, quando aponta um dedo para você, tem outros 3 apontando de volta para a pessoa. Tá? Então esse é o caso do Percy Chapman.